Irmãos, o propósito, ele estabelece uma direção de nossas forças. Se nós sabemos para onde vamos, se nós estamos focados, caminhando em direção a algo, nós estamos ali canalizando as nossas energias, as nossas forças em prol de alcançar aquele alvo, alcançar aquele propósito. Quem vive para Deus, irmãos, quem vive para a glória de Deus, para glorificar a Deus, tem as suas energias canalizadas para fazer a vontade dele. Quando Jesus chama discípulos, quando Jesus escolhe discípulos, Jesus chama homens e mulheres para fazerem parte daqueles que terão agora como alvo maior de suas vidas, viverem para a glória de Deus. Irmãos, precisamos entender que Jesus ele nos escolheu para uma boa obra, que Jesus nos escolheu para um alvo muito definido, e esse alvo são as boas obras, são aquelas coisas que ele fez, que ele disse e que ele nos ensinou. De maneira que ser discípulo de Cristo Jesus nada mais é do que aprender com o que Cristo Jesus nos diz, ensina e viver aquilo que Jesus ele nos ensina. Nós fomos chamados, fomos regenerados, como a sua palavra nos diz, ou seja, fomos gerados de novo, vivíamos segundo o curso da nossa natureza, íamos para onde queríamos, fazíamos o que bem entendíamos, mas uma vez que fomos gerados de novo, regenerados, Deus então agora nos dá uma vida capaz de responder então a palavra de Deus, de maneira que Deus fala não mais a mortos, Deus fala a vivos, porque Ele nos regenerou para respondermos então a sua palavra. Nosso viver, irmãos, deve apontar para aquilo que Deus é. A nossa vida, irmãos, são como setas que apontam para a glória de Deus, para a santidade de Deus, para a justiça de Deus. Jesus vai dizer que os seus discípulos são como uma luz posta em cima do monte, ou como o sal que salga a terra. Então nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Aqueles que ouviram o chamado de Jesus, aqueles que Jesus escolheu, esses são esses que devem glorificar a Deus com as suas vidas, com aquilo que vivem. Irmãos, olhando para esse texto aqui de João, capítulo 15, versículo 16, esse texto de João, ele está dentro do que nós chamamos de discurso de despedida de Jesus. Jesus, depois de dizer essas palavras mais à frente, no desenrolar do Evangelho, Jesus vai ser preso e vai ser crucificado. Essas palavras que Jesus diz aqui, dirige aos seus discípulos, são palavras importantíssimas que os discípulos deveriam compreender, porque elas fazem parte das últimas palavras que Jesus diz aos seus discípulos antes que ele morra e antes que ele ressuscite para estar mais um tempo com eles. Irmãos, o capítulo 13 a 17 de João nos relata o discurso de despedida de Jesus. Essas palavras são extremamente importantes, pois diz respeito àquilo que os discípulos deveriam fazer quando Jesus ele fosse para o Pai, quando ele fosse exaltado. É interessante notar que mesmo Jesus trazendo essas palavras, orando pelos seus discípulos e revelando tantas coisas profundas, os discípulos ainda ficaram abalados quando Jesus morreu. Alguns não entenderam a morte de Jesus a ponto de que Jesus, ao ressuscitar e ao encontro deles lá no caminho de Emaús, e explicar a eles que aquilo que tinha acontecido, na verdade, já havia sido profetizado, conforme os profetas e a lei já havia ensinado. No seu discurso, ele prepara o que nós chamamos de comunidade messiânica. O que é a comunidade messiânica? É aquele grupo de pessoas que olhariam para Jesus e entenderiam que Jesus era a manifestação do Messias aguardado. A palavra Cristo significa isso, ungido. Messias, no hebraico, significa ungido também. Cristo é a palavra, é equivalente ao Messias do Antigo Testamento, ou Messias lá que o povo judeu aguardava. A comunidade messiânica é aquela que reconhece então que Jesus é esse Messias. Pastor, mas eu não reconheço isso. Pastor, ainda não consigo olhar para Jesus e ver em Jesus o Messias prometido por Isaías, o servo sofredor, pelos demais, pela própria lei, o condutor, ou melhor, aquele que iria conduzir o povo de Deus à presença de Deus. Eu não consigo ver Jesus bem por aí. Se você não tem esse entendimento ainda,
é porque você ainda não faz parte da comunidade messiânica, da comunidade daqueles que olham em Jesus e veem em Jesus o cumprimento das profecias. Irmãos, os 12 discípulos, menos Judas, obviamente, porque Judas foi o traidor, foram preparados para o evento que viria. Que evento viria depois desse discurso de Jesus? Depois dessas palavras que Jesus diz do capítulo 13 ao 17. Viria o momento em que Jesus seria entregue, preso, para ser julgado pelos homens, para ser julgado ali e por fim ser crucificado. Os discípulos deveriam estar preparados para isso, para esse evento terrível, porque foi a morte do Messias, foi a morte do Cristo, do Mestre. Eles deveriam estar preparados. Esse discurso, irmãos, é interessante também notar que ele é exclusivo do Evangelho de João. Apenas João teve a preocupação de relatar em detalhes essas últimas palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos. Por isso que o Evangelho de João é tão importante, né? Por trazer esse discurso e mostrar esses momentos que antecederam então o momento da crucificação do nosso Senhor e do nosso Mestre. Meus irmãos, Jesus ele preparou os seus discípulos para o que viria. Jesus simplesmente não deixou os seus discípulos serem pegos de surpresa. Eles deveriam olhar para a cruz de Cristo e saber que o Mestre já havia ensinado isso por aproximadamente 3 anos, que ele seria morto, que ele seria crucificado, que os sacerdotes e os escribas o entregariam para ser morto. Jesus não deixa os seus discípulos ali numa mente com os olhos conturbados diante daquilo que iria acontecer. Jesus o tempo todo esteve a ensinar os seus discípulos. O problema é que muitas vezes faltou aos discípulos entendimento espiritual e fé para crer nas palavras de Jesus. Quando nós observamos em nossos dias tudo isso que está acontecendo agora, esses eventos aí, pandemia, o crescimento de mortes, o amor de muitos esfriando, guerras, irmãos, acontecendo nesse momento, nada disso deveria ser surpresa para nós, porque Jesus já falou sobre isso. Jesus já olhou para esse mundo e disse que nesse mundo seus discípulos teriam grande aflição. Mas pastor, por que é então que a gente sofre? Por que é que tudo parece algo que nós não conseguimos entender e parece que nos foi pego de surpresa? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos distantes das palavras de Cristo, porque nós não estamos confiando como deveríamos confiar nas palavras de Cristo. É típico do nosso Deus, irmãos, nos alertar para coisas que teremos que passar nessa existência. Se você ler a palavra de Deus, observar o que Jesus tem a ensinar, você vai perceber que Ele já descortinou o futuro para nós, mostrando o que iria acontecer mais adiante, nos preparando para as dificuldades que viriam. Ele não nos deixou sem aviso. Sua palavra, irmãos, é o nosso guia nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão em que nós vivemos. Quem entende as palavras de Cristo não é pego de surpresa, não é mesmo? Você que sabe que tudo isso que está acontecendo agora não é obra do acaso, que a história está sob o controle do Deus soberano. Você sabe que tudo que está acontecendo agora não é algo que está acontecendo aleatoriamente, foi uma fatalidade, né? Como se não tivéssemos um Deus no controle da história. Jesus, antes, irmãos, de ser preso e crucificado, conversava com seus discípulos e dizia aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Esse discurso de despedida de Jesus prova isso, nos mostra isso, que nós temos um Deus que nos avisa, um Deus que nos prepara para o que irá acontecer mais adiante. No versículo de número 16 aqui do capítulo 15 de João, o que nós encontramos aqui é o ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus aqui é claro, e João destaca isso para nós. Jesus, ele escolhe discípulos para que estes pratiquem boas obras. O que esse versículo vem nos ensinar é o propósito da nossa eleição. Por que que Jesus nos chamou para seguir a Ele? Porque um dia a palavra dele falou aos nossos corações e o nosso coração se rendeu a Ele. Isso aconteceu para que nós vivêssemos de forma santa, vivêssemos para a glória do Seu nome. Irmãos, quem segue a Jesus tem um alvo estabelecido, não está perdido. Nós sabemos o que precisamos ser, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que será da nossa vida quando nós terminarmos toda a carreira que está proposta para nós.
E esse texto aqui vai nos dizer, irmãos, o que é que Deus estabeleceu para nós, o propósito da nossa eleição, que foi nos fazer um povo santo, que foi nos fazer cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejamos então alguns fatos que esse texto nos revela sobre a eleição de Cristo em nossas vidas. Eu gostaria que você atentasse comigo para esses fatos. Irmãos, Jesus nos escolhe para as boas obras, para que pratiquemos as boas obras. E Ele nos escolhe, sabe por quê? Porque Jesus é soberano na nossa eleição. Quando Jesus nos chamou, foi Ele quem quis. Embora nós tenhamos manifestado a nossa vontade ao ouvir o Evangelho, na verdade, a palavra final, a palavra poderosa que nos arrastou para Jesus, foi Ele mesmo, foi a vontade dEle. Jesus, irmãos, é quem elege os homens e mulheres, para servirem a Ele. E aí no versículo 16, observe, no início ele diz assim: não foram vocês que me escolheram. Jesus olha para os seus discípulos, enxerga nos olhos deles, olha no fundo dos olhos deles e diz: olha, não foram vocês quem me escolheram. Não foram vocês, foi eu quem escolhi vocês. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, Jesus não está dizendo que os discípulos não manifestaram a vontade deles. Eles manifestaram a vontade deles, mas eles só fizeram isso porque antes de qualquer coisa, Jesus já havia eleito eles para que eles respondessem então aquilo que Jesus estava ensinando. Embora, irmãos, todos nós estejamos conscientes da escolha que fizemos, essa escolha só foi possível porque Jesus nos escolheu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você ama a Jesus sobre todas as coisas, você adora a Deus sobre todas as coisas, você só faz isso, sabe por quê? Porque Deus, de forma sobrenatural, mexeu na tua vontade, para que a tua vontade pudesse ter prazer no Senhor, para que você pudesse se alimentar do pão vivo, para que você tivesse prazer em conhecer mais de Jesus e viver para Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a eleição, ela acontece antes da fundação do mundo. Veja o que a Bíblia nos diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Abra a sua Bíblia, você que está em casa. Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Irmãos, a eleição acontece na eternidade. Jesus está dizendo aos seus discípulos ali: olha, não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. Só que Jesus aqui está falando em dois momentos, tanto no ato do chamado a segui-lo aqui nessa vida, como no chamado feito na eternidade, quando Ele escolheu cada um daqueles que estarão a seguir a Ele, a amar a Ele. Irmãos, a palavra utilizada aqui por Jesus é uma palavrinha grega, eklegomai, que significa escolher ou selecionar dentre um grupo. Jesus está dizendo: eu escolhi vocês dentro de um grupo, de uma humanidade corrompida, eu tirei vocês de lá. Foi eu quem fiz isso, diz Jesus, porque Jesus é soberano na escolha, porque Jesus ele escolhe quem Ele quer, porque Jesus ele olha para você e Ele não enxerga nada de bom em você, mas Ele quer escolher. Por que, pastor, que Ele faz isso? Não sei lhe dizer. Eu sei que Ele moveu, se inclinou a te escolher, de maneira que a prova da sua eleição é que você respondeu ao Evangelho, de que o Evangelho foi pregado a você e o teu coração então respondeu aquilo que foi pregado, e você hoje serve a Jesus e ama a Jesus sobre todas as coisas. Queridos irmãos, louve a Deus, agradeça ao Senhor pelo privilégio de ter sido escolhido por Cristo Jesus, pelo privilégio que Deus te deu de você responder ao Evangelho, de você não estar mais com os teus ouvidos tampados, né? Como um ouvido de alguém que não consegue discernir e entender aquilo que está sendo pregado no Evangelho, o amor de Deus que está sendo anunciado. Você não poderia querer isso, não poderia querer Jesus, se Ele não tivesse te querido primeiro. E nós precisamos entender isso. A graça dele, irmãos, nos alcançou e nos colocou dentro do seu propósito eterno. E isso é bênção do Senhor.
o propósito de praticar as boas obras, porque Deus nos escolhe para que nós possamos viver para as boas obras, para viver uma vida de santidade. Então, o texto aqui de João, capítulo 15, versículo 16, ainda nos revela algo mais sobre a eleição de Cristo em nossas vidas. Em segundo lugar, os eleitos, irmãos, eles devem mirar no propósito que receberam de Cristo. Jesus soberanamente escolhe os seus discípulos, escolhem aqueles que vão receber dele a voz de comando no ato do discipulado, e estes devem mirar então no alvo que ele estabeleceu, que Deus estabeleceu para eles. Qual é o propósito então? Qual é o alvo da eleição em nossas vidas? Eu abro aqui um parêntese, porque todas as vezes que alguém ouve falar na eleição, parece que está recebendo uma carta branca para pecar, porque se eu sou eleito, então não preciso mais fazer nada, eu vou para o céu de todo jeito, vou viver a vida como eu bem entendo. E isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, isso só dá prova de que uma pessoa que age assim nunca entendeu a eleição, porque o fruto da eleição de Cristo na nossa vida é a santidade. O fruto de que de fato somos eleitos é o fato de que a minha vida agora busca viver em obediência ao que Cristo Jesus ensina. E quando eu vivo a vida de Jesus em obediência ao que Jesus ensina, eu estou dando prova, eu estou sinalizando de que de fato eu sou um eleito. Pastor, então quer dizer que se alguém vive em pecado e ainda diz que é eleito, ele está se enganando, ele está caminhando para a perdição? Exatamente, ele está caminhando para a perdição. Ele nunca foi um eleito. Ele pode ter entendido alguma coisa do Evangelho, mas ele não é um eleito, porque o eleito, irmãos, dá prova da sua eleição com a sua vida de santidade. Jesus nos elegeu, Jesus nos escolheu para que pratiquemos boas obras, para que pratiquemos, irmãos, a santidade dele aqui nesse mundo. Jesus diz aos seus discípulos aqui nessa passagem que eles foram designados para dar frutos. Essa tradução frutos aí é uma palavra figurada. Jesus não está dizendo aqui que você vai dar manga, que você vai dar acerola ou qualquer outra fruta. Ele está usando de fruto aqui como aquilo que é produzido na sua vida. Ele diz: eu escolhi vocês para que vocês mostrem ao mundo o resultado daquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ele diz no versículo B, na parte B do versículo 16: eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Jesus permaneça, né? Jesus estabelece o propósito. Eu chamei vocês para que vocês deem frutos. Para que vocês deem frutos. Esse é o desígnio, esse é o propósito. Vocês precisam dar frutos, mostrar com a vida de vocês de que vocês de fato me obedecem, de que vocês de fato são meus seguidores. O fruto aqui se refere às obras dos discípulos, que os discípulos deveriam produzir, irmãos, a partir de Cristo. Esse fruto é um fruto eterno, porque toda obra realizada em Cristo Jesus, ela dura eternamente. O amor de Jesus em nós é para a eternidade. A alegria de Jesus em nós, a paz de Jesus em nós é para a eternidade. Não dura por um tempo, ela permanece eternamente. Então Jesus quer que os seus discípulos dê fruto, e esse fruto permaneça, que não seja um fruto de um momento, mas um fruto eterno, a vida eterna que Ele nos dá. O apóstolo Paulo, ele vai esclarecer ainda mais esse fruto em nossas vidas, chamando de o fruto do Espírito, que nada mais é do que as virtudes do Espírito de Cristo em nós. E essas virtudes, elas geram em nós amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade. Tudo isso é fruto, faz parte do fruto do Espírito. Então nós precisamos mirar no alvo que Jesus estabeleceu para nós, irmãos. O propósito da eleição é a vida do Espírito sendo praticada, vivenciada dentro do nosso lar, na igreja, no convívio com as pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Meus irmãos, tomem cuidado para que outros propósitos não tomem o lugar em sua vida, o lugar do propósito que Deus estabeleceu. Nós somos tendenciosos a estabelecer propósitos na nossa vida. A gente
quer comprar alguma coisa, a gente começa a trabalhar para que a gente possa adquirir aquilo que a gente quer e a gente começa então a organizar a nossa vida para alcançar aquele alvo. Isso é bom, nós precisamos fazer isso, mas nós precisamos ter claro para nós qual é o alvo maior da nossa vida. E o alvo maior é o alvo que Cristo estabeleceu para nós, que é o fruto do Espírito na nossa vida, ou seja, sermos cheios do Espírito Santo, de uma tal maneira que as nossas vidas reflitam a própria vida de Cristo Jesus. É o alvo maior que Cristo estabeleceu para a nossa vida. E eu digo a você, meu irmão, cuidado, para que um alvo desse mundo não tome o lugar e a prioridade do alvo maior de Cristo Jesus na sua vida. Precisamos, irmãos, trabalhar por aquilo que dura, por aquilo que permanece. Bens passarão, o nosso corpo passará, irmãos, mas as nossas obras em Cristo Jesus, elas não passarão, elas serão eternas. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa que todas as vezes que você vive a vida de Jesus aqui, você está fazendo algo que você vai experimentar durante a eternidade, vai vivenciar durante a eternidade. São obras eternas. Jesus elege, Jesus escolhe soberanamente os seus discípulos e dá aos seus discípulos um propósito maior, um alvo maior, e esse alvo maior é o fruto da vida eterna, é o fruto do Espírito na vida dos seus discípulos, que são as obras de santidade, as obras santas realizadas por nós. Irmãos, peça ao Espírito Santo prazer nos frutos de Cristo Jesus. Tem gente que se alegra mais com aquele emprego bom, com aquele concurso que passou, né? Com a situação econômica boa, né? Com a saúde boa, mas se alegre com isso, que é bênção de Deus também, mas se alegre sobretudo com o Espírito de Cristo em sua vida. Se alegre com o próprio Jesus em você, porque se você se alegrar com a vida de Jesus em você, você vai produzir frutos e mais frutos e mais frutos. E se eu não me alegrar com a vida de Jesus, meus frutos serão pequenos, minguados, eu não darei os frutos que deveria dar. Então, busque se alegrar com os frutos de Jesus na sua vida. O que o texto de João 15, 16 ainda nos fala sobre a eleição de Cristo em nossas vidas? O que é que esse texto ainda nos diz? Irmãos, por fim, esse texto nos mostra que Deus ele responde nossas orações quando estamos envolvidos no propósito da nossa eleição. Observe agora a relação entre oração e eleição. Tem tudo a ver, tudo a ver. Porque um crente ele não ora na força e na autoridade que há nele, ele ora em nome de Jesus. E ele só ora em nome de Jesus porque ele está em Cristo Jesus, eleito em Cristo Jesus. Jesus ele nos ensina, irmãos, que em que situação estaremos em completa sintonia com o Pai. Sabe o que é a sintonia com o Pai? É você pedir e saber que Deus vai lhe dar. Sabe aquela oração que você faz? Poxa, eu não sei se Deus vai me dar isso. Você faz isso porque você não está em sintonia com a vontade do Pai, e logo você pede ao Pai, e você não sabe o que é que se o Pai vai lhe dar. Mas quando você está em sintonia com Deus, você sabe que vai obter da parte de Deus resposta àquilo que você orou. Então você pede a Deus, e aí Deus, você entendendo a maneira como Deus age, a maneira como Deus responde, então você aguarda e recebe da parte de Deus a graça e a resposta. Irmãos, quando fazemos o que Ele ensinou, o que Jesus ensinou, alcançamos do Pai resposta para nossas petições. No versículo 16 aqui, na parte final, Jesus diz o seguinte: a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Se você ler esse texto, só essa parte, sem entender o contexto aqui desse versículo, você pode cair num grande problema. Principalmente ao olhar para a palavra tudo. Porque você pode dizer tudo aqui, então eu posso pedir tudo a Deus e Deus vai me dar. Eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero, né? Quem tem essa visão materialista certamente deve estar pensando isso. E nós precisamos entender aqui o que é que significa esse tudo aqui. Esse tudo, irmãos, é tudo que é pedido em nome de Jesus. O que o Pai
dar aos discípulos é tudo aquilo que os discípulos pedem ao Pai, como se eles estivessem pedindo, o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. Aí você percebe que muitas vezes quando a gente não ora como Jesus oraria. E é por isso que muitas vezes as nossas orações estão fora de sintonia com o Pai, porque a gente está pedindo o que Jesus não pediria nas nossas orações. Então, esse tudo aqui não é tudo o que você quer, mas é tudo o que Jesus quer. E quando tudo o que Jesus quer é o que você deseja, então o Pai responde. Então o Pai dá. Irmãos, é pedir aquilo que o próprio Jesus pediria. É com a mesma intenção de Jesus que os discípulos deveriam se achegar a Deus. Observe o que a eleição faz. Somos eleitos em Cristo Jesus, de maneira que não só a minha vida, não só um aspecto da minha vida é de Cristo, toda a minha vida, as minhas intenções agora passam a ser o quê? As intenções do próprio Jesus. E quando eu estou com as intenções de Cristo Jesus no meu coração e oro a Deus, então pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, eu alcanço da parte de Deus resposta. E aqui eu acho que eu preciso explicar um pouco mais. Resposta de Deus nem sempre é o que você quer, mas é o que Ele quer. É o que Ele quer. Quando Paulo, homem de Deus, servo de Deus, se viu aflito devido a um espinho na carne que lhe maltratava, que ele dizia que era um mensageiro de Satanás. Sabe o que é um mensageiro de Satanás, né? Algo tão terrível que o inimigo era quem estava ali, massacrando ele. E ele ora por 3 vezes ao Pai: tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Não sabemos se foi em um momento só que ele pediu por 3 vezes, não sabemos se foi no momento intercalado, mas o fato é que foram 3 petições, e todas elas eram: Senhor, tira de mim esse espinho. Paulo poderia ter obtido da parte de Deus a resposta à sua oração, mas o que foi que aconteceu? Paulo simplesmente ouve, entende da parte de Deus, que Deus não iria tirar aquele espinho. E o que é que nós temos ali? Uma resposta de Deus, não como Paulo queria, mas como Deus queria. E a mensagem era: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda o que eu estou fazendo. Eu estou botando esse espinho na carne em você, para que você possa depender mais de mim, para que as pessoas vejam em você, não Paulo, mas vejam em você a minha glória, o meu Filho Jesus em você. Queridos irmãos, Deus ele responde às orações de quem ora como Cristo Jesus. O problema é que a gente muitas vezes não está orando como Cristo Jesus. Às vezes os nossos pedidos são egoístas demais. Às vezes as nossas petições a Deus são petições que nós não levamos sequer em consideração as consequências que terão na vida de outras pessoas. E estamos egoisticamente pedindo e clamando e batendo a cabeça na parede, como se Deus olhasse para nós e dissesse: vou ter pena desse bichinho e vou dar a ele a resposta que ele quer. E não é assim que funciona. Deus, ele responde. Deus, ele dá a resposta de oração quando nós oramos em Cristo Jesus. Aqueles que estão envolvidos na missão de Cristo Jesus podem e sabem o que precisam pedir ao Pai. Observe uma coisa aqui: você está envolvido na missão de Cristo Jesus, no seu lar, no seu trabalho. Você vai perceber que as circunstâncias que vão aparecer na sua vida, você vai ter que recorrer a Jesus e perguntar: Jesus, como é que tu orarias nessa situação? E nessa oração que você vai fazer, entendendo o que Jesus pediria ao Pai naquela circunstância, certamente você vai obter da parte de Deus a graça, você vai obter da parte de Deus resposta à sua oração. Nós precisamos orar, irmãos, estando envolvidos na missão de Cristo Jesus, porque fomos eleitos para vivermos para a glória de Deus, para praticarmos boas obras. Muitas vezes as orações, irmãos, pedem ao Pai o que Jesus não pediria, por isso não alcançam graça. São como diz Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3. Observe Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 4, versículo 3. Diz assim: pedem, ou seja, oram, e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tiago está dizendo aqui que há uma oração totalmente equivocada, uma oração mal feita.
E uma oração mal feita é uma oração que prioriza os seus prazeres, né? Prioriza o que pede, não para a glória de Deus, mas para obter prazer na sensorial, prazer carnal. E Tiago está dizendo que esse pedido é um pedido mau, não é uma oração que deveríamos fazer. Deixa eu perguntar a você, meu irmão, você tem pedido o que Jesus pediria para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu corpo físico? Ou será que você tem pedido aí para você coisas que vão simplesmente te dar prazer, vão fazer você se sentir bem, mas não é aquilo que Jesus pediria? Quem ora assim, pede mal, irmãos, pede mal. Quando nós estamos envolvidos na eleição, quando entendemos que a eleição de Cristo na nossa vida é para praticarmos boas obras, então fazemos orações, irmãos, que tem tudo a ver com essas obras de Cristo em nós. Essas obras aparecem em nós, porque o nosso desejo, o nosso alvo maior é que a vida de Jesus, ela seja vista em nós. Repense a maneira como você tem orado. Nós fomos eleitos desde a eternidade para viver uma vida santa nesse mundo, como luzeiros, como um farol que guia aqueles que estão perdidos no mar. Assim é a vida do cristão, assim é a nossa vida, que somos seguidores de Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor, nos revelou esse propósito e precisamos estar envolvidos por Ele. Precisamos estar nele, dizendo como Paulo diz: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Saiba que Jesus, Ele te escolheu soberanamente para esse fim, meu irmão. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Você não foi lá e pensou, poxa, eu quero ou não quero. Não, foi Jesus quem fez com que o teu coração nascesse de novo e você pudesse responder ao Evangelho e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vontade agora é fazer a tua vontade. Ele não aceita outro propósito maior do que este em nossos corações. O problema muitas vezes é que as coisas desse mundo tomam facilmente o seu coração. Tomam facilmente o seu coração. Eu poderia até enumerar, e eu sei de alguns, às vezes um programa de TV, né, toma mais horas da sua atenção do que as horas que você dedica à palavra de Deus. Isso deveria nos causar vergonha, isso deveria apavorar o nosso coração, porque o nosso prazer está em outra coisa que não é o prazer de Deus. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem suas ocupações, mas entenda qual é o propósito maior da sua vida, alimente esse propósito maior. Tem gente, irmãos, que não ora mais, faz aquela oração de fim de noite. Sabe aquela oração de fim de noite? Chegou em casa cansado, senta na cama: Senhor, abençoa a minha noite, muito obrigado pelo dia, amém. Poxa, estou quites com Deus, eu orei pelo menos hoje, pelo menos fiz essa oração. Alguém diz assim. Irmãos, isso não é intimidade com Deus. A gente precisa conhecer a Deus, e para conhecer a Deus a gente precisa falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ter intimidade para saber a vontade dEle, o que Ele deseja, o que Ele quer, o que Ele prometeu. Como nós vamos ter essa intimidade se a gente não lê a palavra, não ora, não busca intimidade com o Senhor? Irmãos, para viver a vida que Deus quer para nós, o propósito maior, precisamos ler a palavra. Para dar fruto da nossa eleição, precisamos ler a palavra para viver o que Jesus quer de nós. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você, no seu trabalho, nas decisões que você precisa tomar. Aproveite as oportunidades para avançar em crescimento. Não fique um crente minguado, pequeno, raquítico. Cresça, se desenvolva com as oportunidades que Deus tem dado a você. Quando você escuta aquelas palavras que machucam e dói, aproveite a oportunidade e ore como Jesus, porque você foi eleito por Ele para praticar boas obras. Ore a Jesus: Senhor, como tu agirias diante dessas palavras? O que tu farias diante dessa pessoa que tem dito isso? Você precisa orar assim, para você obter da parte de Deus a graça e a resposta. Lembre-se de que em toda crise existe uma oportunidade. A palavra crise, em japonês, ela é uma palavra formada da dor, do sofrimento que a crise traz, mas também da oportunidade.
E é interessante observarmos isso, porque de fato, quando nós passamos por um momento de aflição, não só é a dor que vem sobre nós, não só é a angústia, mas Deus nos dá um leque de oportunidades de crescermos e avançarmos. Em outras palavras, suas dificuldades certamente vai trazer para você tristeza, angústia, mas vai trazer para você também uma porta escancarada para você crescer em Cristo Jesus. Aproveite bem as oportunidades que Ele tem dado à sua vida. Pondere os pedidos de suas orações. Pondere, pense, reflita. Veja se os motivos das suas orações têm estado em Cristo Jesus ou têm estado no interesse seu. Meu irmão, pondere direitinho, porque talvez você esteja aí orando em vão, sem entender a vontade de Deus e sem nunca receber da parte de Deus a graça que você tanto aguarda, porque você talvez não esteja entendendo os propósitos da sua oração. O critério que avalia o propósito da nossa oração é Cristo Jesus. Pergunte sempre, meu Senhor, é assim que o Senhor oraria? Em Jesus nós temos a certeza de que o Pai, Ele irá nos abençoar. É tudo isso que Jesus nos ensina aqui nesse versículo de número 16. João capítulo 15, 16. E eu peço ao Espírito Santo que nessa noite Ele nos leve a viver como eleitos de Cristo. Como eleitos que sabem do seu propósito, que é viver uma vida de santidade, de boas obras, para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude nessa oportunidade que Ele tem dado aí na sua família, no seu trabalho, no seu emprego. Vamos orar nesse momento?